Quando o valor presente é negativo, o valor futuro tem que ser positivo. E quando o valor presente é positivo, o valor futuro tem que ser negativo. É assim que funciona o conceito de fluxo de caixa. Neste vídeo, vou explicar por que tem que ser assim. Eu me chamo Massa, bem-vindo ao canal Finanças Pragmáticas. Vamos lá? Vamos fazer um exemplo aqui com uma pessoa tomando empréstimo. Entra valor presente de R$100. Vamos simular aqui várias situações. Primeira alternativa aqui, ele vai pagar zero, ou seja, não vai pagar nada. Quanto que vai ser o valor futuro nesse caso aqui? Daqui a um período, né? Olha só, temos valor presente de R$100, taxa de juros de 10% no período e número de período de 1 para o próximo período, né? De hoje para amanhã, hoje para daqui a um mês, hoje para daqui a um ano. Vamos calcular o valor futuro dele. Valor futuro, taxa 10%, número do período, no caso é 1. Vamos fazer pagamento de 0 e valor presente positivo, entrou dinheiro de 100. Qual que é o valor futuro? Menos R$110 negativo, porque a gente recebeu R$100, a taxa de juros de 10% ao período, para um período, e não paguei nada, então o valor futuro é 110. Esse cálculo pode ser feito também na HP12C. Vamos simular um outro valor. Vamos dizer que aqui a gente vai pagar agora menos R$110. Copiar a fórmula. Olha, se eu pagar, a gente já sabia que valia 110. Se eu pagar 110, o valor futuro vai ser zero. Não vai sobrar nada, né? E se pagar 105? Aqui deve sobrar para pagar R$5. Olha, R$5. Menos 105 menos 5 é menos 110. Isso prova também que o PMT é um valor futuro. Agora vamos fazer mais um exemplo aqui. Por exemplo, eu vou pagar R$50. Quanto que vai ser aqui? Valor futuro de 60. Estou pagando daqui a um período R$50. Então sobra 60 ainda para pagar. Tá? E se pagarmos 150? Agora deu positivo. Não deveria dar negativo aqui? Que é valor futuro? Não, nesse caso não. Por quê? Peguei emprestado um valor de 100 a 10% durante um período e paguei 150. Então paguei demais, paguei a mais R$40. Vamos copiar a planilha. Aqui. Então vamos simular agora a fórmula que a gente pode deixar, né? Só que vamos fazer com 5 parcelas, 5 períodos, os mesmos R$100 tomados. Primeiro vamos fazer com pagamento de R$0. Valor presente 100, 10% ao período. Daqui a 5 períodos, pagando 0, quer dizer, durante 5 períodos não foi pago nada, né? O valor futuro seria de 161,05 negativo. Se a gente pagasse aqui, menos 26,38. O valor futuro é 0. Porque pagamos prestação de R$26,38 durante 5 períodos, a taxa de juros de 10% ao período. Vamos testar na HP12C. 5N, 10 I, 100 PV. PMT quanto que é? Olha, menos 26,38. Bateu. 5 pagamentos de R$26,38 faz zerar o valor futuro. Prosseguindo com o exemplo, e se a gente pagasse R$20 por mês em 5 parcelas? O conceito, você viu que a planilha já faz o cálculo certinho. Então o conceito está certo. Então, se pagar R$20 em 5 parcelas,
Dá para a gente perceber aqui, né? Seria exatamente o 100 original, inicial. Então falta alguma coisa, falta juros, 38,95. Ainda falta pagar no valor futuro, no período 5. E se for 25 menos 25? Opa, ainda falta pagar R$ 8,42. E se a gente pagar R$ 30, que significa que paguei 22,10 a mais. Em valor do período 5. Como é que dá para provar isso? Que esse raciocínio está correto? Quando tem uma operação financeira, sempre tem um tomador e investidor. E o fluxo de caixa de cada um dos lados são os mesmos valores, nas mesmas condições, mas com valor invertido. Valor presente com valor invertido e PMT e valor futuro com valor invertido. Então, tá certo? Se aqui a gente tomou R$ 100 emprestado, esse tomador captou R$ 100, investidor teve desembolso de R$ 100. É tudo invertido, então é menos. Essa tabela vai fazer o cálculo mês a mês, juros sobre saldo devedor, de 10% ao período. Aqui no primeiro período não tem nada. Vamos fazer aqui com pagando R$ 20 por mês. Pagando R$ 20, recebendo 20. Então, fica positivo aqui. Invertido. Esse com isso. O juro sobre saldo anterior igual R$ 100 negativo vezes 10%. Vamos deixar fixado. Vamos fixar a fórmula dos 10%. Em todos os períodos futuros, incide uma taxa de juros de 10% sobre o saldo anterior. Foi o que a gente calculou aqui. Vou calcular de novo aqui. Igual R$ 100 negativo, mantém sinal, vezes 10%. Olha, R$ 10 negativo. Vamos fixar aqui. Vamos já deixar fixo, né? Então o cálculo é feito assim. O saldo anterior, mais o pagamento que o investidor recebeu, mais os juros que está negativo. Igual saldo anterior, mais valor recebido, mais o juro negativo, R$ 90, que a gente pode copiar, vai receber 5 parcelas de R$ 20. O juro é calculado sempre sobre o saldo anterior, então a gente pode calcular de novo aqui, R$ 90 vezes 10% dá R$ 9. Aqui a gente pode copiar a fórmula, R$ 79, e assim sucessivamente. Vamos copiar tudo. Olha, a gente pegou como base esse valor de R$ 20. Aqui, pelo cálculo do tomador, não está devendo ainda R$ 38,95 no valor futuro, no período 5. Se a gente fizer cálculo do lado do investidor, ainda tem R$ 38,95 para receber. Aqui a gente fez mês a mês, né? Então, se ele receber R$ 38,95 no mesmo período, satisfaz o fluxo de caixa. Não tem juro porque está no mesmo dia, no último dia do período 5. Vamos aproveitar a tabela? Já está com fórmula. A gente viu que está tudo certo, né? Então aqui, vamos simular agora com menos 30, onde o tomador pagou 22,10 a mais. Olha o cálculo que aconteceu aqui. Recebeu 5 parcelas de R$ 30, nos calculamos juro, 1 a 1, como foi mostrado anteriormente. Ora, sobrou 22,10, está positivo. Não teria que receber esses R$ 7,18, que ainda estava devendo, mas o juro sobre ele tinha que receber R$ 7,18 mais esses juros. No entanto, recebeu R$ 30, recebeu a mais, R$ 22,10 a mais. O investidor recebeu a mais do tomador. Então, se a gente devolver aqui, a gente não calcula juro porque está no mesmo período, tá? Menos 22,10, zerou. Aqui,
o tomador vai receber 22,10 de volta, vai zerar. Espero que tenha conseguido transmitir o conceito de fluxo de caixa através desse exemplo. Por que valor presente positivo, valor futuro tem que ser negativo e vice-versa? Por essa dica, acho que vale um like e uma inscrição, não é mesmo? Até o próximo vídeo.